Chegada de reforço no Rio de Janeiro. Cruz Maltino interessado em Claudinho. Mauro César Pereira indo à loucura com tudo que está acontecendo. Mais uma vez ele se posicionando. O flamenguista que mais gosta de falar ao Vasco da Gama. Ou, aliás, ele e Bap sentam, dão mão dadas e caminham juntos aí falando do nosso Vascão. Bruno, boa noite, seja bem-vindo ao Gigante da Colina, ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro. BTB Esporte, saber a sua expectativa. Você, pelo Estrela Vermelha, tem 42 gols, 14 assistências. Está pronto para ser o homem-gol do Vasco? Pronto, tô sempre pronto. Trabalho para fazer gol, para dar assistências, e o atacante vive disso, né? Em qualquer clube que ele passa, ainda mais num clube como o Vasco, que a exigência é alta. Então eu venho pronto e com gana de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis. Bruno, fala um pouco das suas características para a torcida do Vasco. Um jogador muito móvel, né? Um atacante 9 que não gosta de ficar muito sem pegar na bola, sem participar do jogo. Gosto de participar em todos os momentos do jogo, de ajudar meus companheiros, seja com bola, seja sem, pressionando. De alguma maneira estar dentro do jogo e ajudar a equipe. Bruno, boa noite, bem-vindo ao Rio, bem-vindo ao Brasil. Boa noite, obrigado. E bem-vindo também a essa torcida, né, que tanto está pedindo realmente um centroavante para fazer os gols. Você já está pronto se o mister precisar de você? Eu sei que essa semana fica difícil para sábado, né? Tem realmente mídia, preparação, mas para a semana que vem, se o mister precisar de você, você está apto para jogar? Sucesso. Obrigado. Apto fisicamente eu me sinto bem, né? Mas obviamente tem muitas burocracias para serem resolvidas. Estou chegando agora. Outra informação de última hora, se tratando do mercado da bola, é que o Vasco sondou a possibilidade de contratar o meia Claudinho, do Al Sadd, por empréstimo, né? O Vasco também, já que por conta da situação do empréstimo DIP negado, a priori, né, pela juíza, já está liberado pelo desembargador César Cury, mas depende agora da juíza da quarta vara liberar os valores para o Vasco. Com isso, o Vasco vai trabalhando a contratação de jogadores por empréstimo. A ideia seria um empréstimo com obrigação de compra, caso determinadas metas sejam atingidas. O jogador tem interesse em voltar a atuar no futebol brasileiro, o Al Sadd dificulta a saída do jogador e também conversas por empréstimo. Neste momento, só deseja negociar o jogador se for em definitivo. Essa é, portanto, a situação da parte do meia Claudinho, jogador que teve passagem pelo Bragantino, foi convocado pela seleção brasileira, né? E é um jogador realmente ajudaria muito essa questão do meio-campo do Vasco. O senhor Mauro César Pereira já começou as pataquadas dele? Já começou as loucuras dele? Eu trago a vocês as loucuras de Mauro César Pereira. Se liga só. Vamos ver o que a CBF vai fazer, o que o tribunal vai fazer, o tribunal se mete em tudo. Isso é muito grave, cara. Aí você pensa no jogo seguinte. O que o Vitória pode pensar? Bem, já que eles fazem isso, não estou dizendo que o Vitória vai fazer isso. Estou dizendo que o pessoal do Vitória pode pensar. E não é absurdo que pense assim, não, tá? Se esse é o jogo jogado, eu também vou jogar. Se o jogo é esse, eu também vou jogar. Eu até entendo. Vem cá, se o negócio é pressionar o juiz, eu vou pressionar também. Que porra é essa? Então o cara pressiona o árbitro contra mim no jogo fora de casa. E aqui em casa eu vou tratar o cara com tapete vermelho? Então, se precisar, eu vou pressionar também. Alguém pode pensar assim, e eu até entendo. Não concordo, mas entendo o raciocínio. É uma disputa. Eu não quero ficar fora. Se eles vão lá e intimidam o árbitro, eu também vou intimidar. Alguém pode pensar assim. E não é um absurdo que a pessoa pense assim, embora não seja correto. Certo? Entenderam a conexão? Não é correto, mas provoca essa reação no adversário. Eu até sempre falo, quando um técnico corneta muito o árbitro, durante o jogo, a arbitragem, eu entendo que o outro também cornete, senão o cara apita o jogo. Quando um capitão de um time toda hora reclama com o árbitro, eu entendo que o outro vai lá, porque senão vem cá, vai deixar o cara apitar o jogo? Você tem que chegar junto, irmão. O jogo é assim que se joga, não é um convento de freiras. Então tem um cara enchendo o saco ali do árbitro, o outro capitão chega junto, só se for um bobo. Ele chega ali e vê o que está acontecendo aqui. Vai deixar, professor? Vai ficar aqui cornetando no teu ouvido? Ele tem que botar uma pilha. Lógico.
Ué, pô, que negócio é esse, pô? Eu não tô reclamando, o cara reclama toda hora. É, amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram, é isso aí, cara. É isso aí. É surreal, amigo. São esses representantes da imprensa esportiva brasileira, cara. Olha, que loucura esse torcedor. Que loucura. Vamos lá. Vamos por partes, né? Como eu disse para vocês, informei e pelo que eu apurei aqui, o nome que ele cita que foi muito importante no vestiário, quando ele diz intervenção, muito provavelmente é a pré-eleição, aquele momento de conversa com os jogadores, foi o presidente Pedrinho. Segundo ponto, se inscreva no canal do Pedrosa. Às vezes você gosta das minhas lives, gosta do meu trabalho, me assiste, mas nem sabe que não é inscrito. Então se inscreva, que é muito importante para a gente poder continuar crescendo o nosso canal. Deixe seu like, ative as notificações. Agora a gente vai para a análise da partida. Antes, vou falar um pouquinho sobre a coletiva de forma geral. Vamos para alguns pontos importantes, tá? Primeiro ponto. O Pedro Emanuel poupou na Copa do Brasil. Lamento, mas se você acompanha o Vasco da Gama, está vendo todos os jogos, está acompanhando o trabalho do Pedro Emanuel, você já deve ter percebido que o Pedro Emanuel não poupa jogadores. Ele roda o time de acordo com aquilo que a partida pede e aquilo também que ele encara como o jogador mais fresco, que ele cita mais fresco, mas é o mais descansado. Para que o Vasco tenha o quê? Identidade e intensidade. Quando eu digo isso, é por quê? Porque ele utiliza uma espinha dorsal, Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan. Ele cita muito claramente que como ele foi zagueiro dos bons, foi zagueiro campeão, é muito importante você ter entrosamento com essa dupla. Então ele mantém Robert Renan e Cuesta como pilares da equipe. Troca os laterais com certa frequência. Por quê? Dentro do Vasco, acredita-se que por mais que você possa gostar mais de um ser melhor do que o outro, você tem um nivelamento em relação ao titular e ao reserva. Ele dá muita moral para o Piton, por exemplo, porque o Piton é o reserva imediato do Cuiabano. Acho até que o Cuiabano ele se configura como um dos titulares, mas o Pedro Emanuel não se sente nem um pouco desconfortável em colocar o Lucas Piton dentro de campo e elogia bastante a partida que ele fez hoje. Na direita, a mesma coisa. Tem jogos que ele vai com o Paulo Henrique, tem jogos que ele vai com o Pumita, porque são laterais de características completamente diferentes. E hoje, pasmem, deu certo de uma maneira incrível, porque o Pedro Emanuel teve uma leitura perfeita em colocar os dois juntos, mas eu vou falar isso aqui mais pra frente porque merece um capítulo à parte. Como primeiro volante, ele primeiro já tinha fixado o Jair, sendo que o Jair se machuca, só que desde o início do trabalho dele ele tem revezado Barros e Sousa, tá? Então, nesse momento, você tem o Thiago Mendes como um outro titular fixo nessa espinha dorsal. Ele usou bastante o Tietê, mas vez ou outra ele usou também o Ramon Rick. Aliás, que partida do Ramon Rick, e o Ramon Rick não pode ser reserva do Tietê, desculpa ao Pedro Emanuel, em hipótese alguma. Vai um pouco mais para frente, ele troca praticamente o trio inteiro de ataque. Quem ele não mexe quando está bem à disposição no sentido de ser titular é o Andrés Gomes. Geralmente ele começa com o Andrés Gomes como titular, seja na direita ou seja na esquerda. De resto, já jogou o Nuno, já jogou o David, já jogou o Spinelli, tem jogado o Colídio, já jogou o Rojas numa posição ali de meia. Enfim, ele mexe no time, ele mescla o time porque ele tem a certeza de que essa equipe vai render sempre quando estiver fresca. E ele usa também muito uma palavra que é aqueles jogadores que estão, uma expressão, né? Aqueles jogadores que estão adaptados à ideia da equipe. Porque a equipe do Pedro Emanuel tem uma ideia. E cada jogo ele vai dando um pouco mais de repertório, dando um pouco mais de entrosamento. Então eu vi muita gente reclamando hoje em relação o Vasco vai poupar. Não, eu botei no Twitter até, eu falei, eu não encararia que o Vasco está poupando o jogo. O Vasco está colocando em campo aqueles jogadores que o Pedro Emanuel acredita que vão dar a intensidade e também a capacidade física de entregar a ideia que ele quer. E deu certo. Deu certo desde o primeiro minuto. E quando a gente fala desde o primeiro minuto, e aí já pulando para um outro tópico, que é a questão da expulsão do Barros, é porque o Vasco, até a expulsão do Barros, já tinha criado pelo menos 2 oportunidades de gol. Teve uma cabeçada do Colídio, teve um chute de fora da área, não vou me recordar quem, teve uma bola do Spinelli também, que ele quase fez gol. Então era um Vasco, foi com o Ramon Rick, que o Ramon Rick também teve essa oportunidade. Então já era um Vasco que, por proposta, ia ficar mais com a bola, tá?
ia ficar mais com a bola. E o Vitória, jogando fora de casa, é um terror dentro do Campeonato Brasileiro, é um terror em praticamente todas as suas partidas, inclusive na Copa do Brasil, só que dentro de casa é muito forte. Agora, fora de casa é um time do Jair Ventura que não tem tanto repertório para sair, tem muita dificuldade. Hoje a escalação do Jair Ventura foi uma escalação claramente para poder se defender. Depois ele coloca o René, que é um cara de mais velocidade, o Eric também entra, que é outro bom jogador. E o Vasco tinha a posse da bola, tinha o volume de jogo, o controle do jogo desde o primeiro minuto. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a bola parada. Hoje a gente quase conseguiu marcar com o Colídio numa jogada ensaiada. Primeiro bateu-se o escanteio, depois o Piton naquela posição consegue cruzar e o Colídio aparece sozinho. Foi uma questão de detalhe mesmo para o Vasco não ter conseguido abrir o placar ali naquele primeiro momento. Vou para o ponto que é a expulsão do Barros. E agora a gente... abre um parênteses aqui, maior, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal do Pedrosa. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão, por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu, galera. Forte abraço. Fui!